Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine chegar a uma terra completamente desconhecida, onde os habitantes praticam a antropofagia e os próprios colonos vivem em pecado, com múltiplas escravas e consciências pesadas. Agora imagine que você tem um defeito de fala, é gago, e precisa pregar para essa gente. Parece missão impossível? Pois foi exatamente isso que um homem fez. E não só conseguiu. Ele fundou 3 das maiores cidades do país e se tornou o principal defensor dos índios no Brasil colonial. Esta é a épica história do Padre Manuel da Nóbrega. Nossa história começa em Portugal, no ano de 1517. Nasce Manuel da Nóbrega, filho de um desembargador e sobrinho do chanceler-mor do reino, os mais altos cargos da justiça portuguesa. Ou seja, ele pertencia à mais fina nata da elite. E era um verdadeiro crânio. Aos 17 anos, já estava estudando direito canônico e filosofia nas universidades mais prestigiadas da Europa. Salamanca, na Espanha, e Coimbra, em Portugal. Seus mestres, impressionados, o chamavam de doutíssimo, um aluno tão brilhante que seu futuro como um grande jurista ou professor parecia absolutamente garantido. Mas o destino, às vezes, tem planos irônicos. Nóbrega se inscreveu para ser lente, ou seja, professor titular na universidade. Ele passou na prova escrita com louvor, superando todos os concorrentes. Contudo, na prova oral, onde precisava defender sua tese perante a banca, a tragédia se abateu. Manuel da Nóbrega era gago. O nervosismo da situação, somado à sua condição, o silenciou. A cátedra, a posição de prestígio, lhe escapou não uma, mas 2 vezes. Imagine a imensa frustração de um homem cuja mente brilhava, mas que era traído pela própria voz. Foi nesse momento de crise, aos 27 anos, que ele tomou uma decisão que mudaria não só sua vida, mas a história do Brasil. Nóbrega abandonou a carreira acadêmica e entrou para a recém-criada Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Se não podia ensinar nas universidades, ensinaria a palavra de Deus. Como pregador, viajou por Portugal, Galiza e Espanha, e com muita disciplina, transformou sua fraqueza em força, aperfeiçoando a arte da comunicação. Até que, em 1549, um chamado do rei Dom João III o colocaria diante do maior desafio de todos: liderar a primeira missão jesuíta ao Brasil. Em 29 de março de 1549, a frota do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, aportou na Baía de Todos os Santos. Com ele, vinham Manuel da Nóbrega e outros 5 jesuítas, membros da recém-fundada Companhia de Jesus. Sua missão era clara: estabelecer a presença da coroa e da igreja na nova colônia. Após a primeira missa em solo brasileiro, Nóbrega, observando a imensidão da terra virgem, teria dito aos seus companheiros: esta terra é nossa empresa. A palavra empresa aqui não significava um negócio, mas sim um empreendimento espiritual, uma grande obra a ser realizada. A missão jesuítica no Brasil estava oficialmente iniciada. Mas o que eles encontraram foi um mundo radicalmente diferente. Nóbrega ficou chocado com 2 desafios imediatos: os costumes dos povos nativos, especialmente a antropofagia ritual dos Tupinambá, e a vida desregrada dos próprios colonos portugueses. Em suas cartas, ele descrevia os índios como gente sem Deus, que comem-se uns aos outros. No entanto, seu olhar não era apenas de condenação. Ele via os nativos como um papel branco, uma alma pura e maleável, onde se poderia imprimir as virtudes da fé cristã, apagando os costumes que considerava bárbaros. Contudo, o alvo maior de sua ira eram os próprios cristãos. Nóbrega escreveu cartas furiosas ao rei de Portugal, denunciando os colonos que tinham não só uma concubina, mas muitas em casa, e que escravizavam índios com astúcia e violência, contra toda a razão e lei divina. Para ele, a imoralidade dos europeus era o maior obstáculo à conversão. Ele dizia que Satanás tem de todo presas as almas desta maneira. Começava ali um embate que marcaria sua vida.
De um lado, a necessidade de catequizar. Do outro, a obrigação moral de proteger os nativos da ganância e da crueldade dos brancos. Nóbrega entendia que a salvação dos índios estava em afastá-los da influência corruptora dos colonos do litoral. Por isso, seu grande sonho era penetrar o sertão. Em 1553, ele subiu pela primeira vez a Serra do Mar e chegou ao Planalto de Piratininga. A vista era promissora, campos férteis, rios e aldeias indígenas. No dia 29 de agosto de 1553, Nóbrega rezou ali a primeira missa. Mas o momento decisivo veio em janeiro de 1554. No dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo, ele celebrou outra missa no topo da colina entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. E ali, naquele local estratégico, próximo à aldeia do chefe Tibiriçá, ele decidiu fundar um colégio. Em homenagem ao santo do dia, batizou o local de São Paulo. Quem diria que aquele pequeno colégio perdido no Planalto se tornaria a maior metrópole da América do Sul? Foi nessa época que ele ganhou um parceiro para sua grande missão. Um jovem noviço chamado José de Anchieta, que havia chegado ao Brasil em 1553. Juntos, formariam a dupla mais famosa da história jesuítica no Brasil. Nóbrega era o estrategista, o líder. Anchieta, o poeta e o executor. O maior teste para a dupla veio com a Confederação dos Tamoios, uma poderosa aliança de povos indígenas que, sentindo-se ameaçados pela expansão portuguesa, se aliaram aos franceses para combater um inimigo em comum. O governador-geral Mendes Sá sabia que, para expulsar os invasores da França Antártica, primeiro precisava neutralizar seus aliados locais. A missão era de altíssimo risco. Ir a Iperóig, hoje Ubatuba, coração do território inimigo, e negociar um acordo de paz. Em 1563, Nóbrega e Anchieta se ofereceram como reféns para garantir as negociações. Durante meses, viveram sob a ameaça constante de execução, enquanto Anchieta, para manter a mente sã, compunha na areia da praia seu famoso poema à Virgem. Nóbrega usava toda a sua habilidade diplomática para negociar a paz. Arriscaram a própria vida e conseguiram o que parecia impossível: o tratado conhecido como a Paz de Iperóig, que pacificou os tamoios e isolou completamente os franceses. Com o flanco indígena pacificado, o caminho estava livre. A expedição de Estácio de Sá, sobrinho do governador, pôde finalmente, em 1º de março de 1565, fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, aos pés do Pão de Açúcar. Nóbrega estava lá, participando ativamente da missa de fundação. Em poucos anos, ele havia sido peça-chave na criação de Salvador, São Paulo e agora do Rio de Janeiro. 3 cidades que se tornariam pilares do Brasil. Nóbrega foi nomeado o primeiro provincial da Companhia de Jesus no Brasil, o mais alto cargo da ordem na colônia, mas sua saúde, castigada por anos de viagens e privações, já estava debilitada. Ele passou seus últimos anos no Rio de Janeiro, a cidade que ajudou a nascer, escrevendo e organizando a missão jesuítica. Em 18 de outubro de 1570, exatamente no dia em que completava 53 anos, Manuel da Nóbrega faleceu, deixando um legado imenso. As cartas que são a certidão de nascimento do Brasil e a defesa incansável de uma causa que ele acreditava ser justa. De um homem barrado na universidade por ser gago a fundador de metrópoles, Manuel da Nóbrega nos ensina que uma voz pode ser ouvida não pelo seu volume, mas pela força das suas convicções. Ele enfrentou colonos, bispos e guerreiros para plantar a semente da fé e da proteção aos mais fracos. Sua história é a prova de que um homem pode, sim, mudar o mundo. E aí, você já conhecia a história do Padre Nóbrega? Sabia que ele teve um papel tão importante na fundação de São Paulo e do Rio? Deixa aqui nos comentários. Se você curtiu essa viagem pela história, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Compartilhe esse vídeo
com quem também precisa conhecer esse personagem incrível. Lembre-se, apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!